WH questions ou pronomes interrogativos em inglês. Isso é o que você vai ver agora no inglês de vez. Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa, sou professor de inglês, sou tradutor e agora, junto comigo, você vai ver WH questions, pronomes interrogativos em inglês. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse material didático que eu estou apresentando agora nessa aula, é muito simples e é de graça. É só você entrar gratuitamente no nosso grupo silencioso no WhatsApp. Não é para ficar recebendo mensagem bom dia, boa tarde, boa noite, nem figurinha, não. É para você ter acesso ao nosso acervo aqui de material didático para você aprender mais e de vez em quando aí pode ser que você receba uma boa oportunidade para aprender inglês de vez. O link está na descrição e agora vamos voltar para o conteúdo. Bom, para que serve, né? O que a gente chama de WH questions, em inglês, ou pronomes interrogativos, vai servir basicamente para perguntas específicas. São perguntas que eu não vou poder simplesmente responder com sim ou não. Vamos ver um exemplo. Are you Brazilian? Se eu pergunto, Are you Brazilian? Você é brasileiro? Você pode responder, sim, eu sou. Caso você não seja, você pode responder, não, eu não sou. Do you speak Portuguese? Yes, I do. Você fala português? Sim, eu falo. Ou você pode dizer, não, eu não falo. Então, essas são perguntas cujas respostas podem ser sim ou não. Inclusive, muita gente, quando faz esse tipo de pergunta, que pode ser respondida com um sim ou um não, caso seja respondido de outra maneira, algumas pessoas não têm muita paciência. Eu não tenho problema com isso não, tá bom? Mas tem momento que você faz pergunta que você pode responder com sim ou não. Mas tem momento que as perguntas vão exigir mais do que um sim ou não. Que na verdade nem cabe o sim ou não. Por exemplo, why are you Brazilian? Por que você é brasileiro? Veja bem, a pergunta é a mesma que a anterior. Só que eu coloquei why, ou seja, eu coloquei por quê. Por que você é brasileiro? Já parou para pensar nisso? Outra pergunta aqui. How do you speak Portuguese? Como você fala português? Mais uma vez, mesma pergunta. A pergunta anterior era: você fala português? E agora é: como você fala português? Então, não fica estranho se alguém perguntar: por que você é brasileiro? Você sim? Ou então não? Como você fala português? Sim, não. É para isso que servem as W, que é do W, H, que é o H, questions. São pronomes interrogativos que em inglês são palavras que usam W e H. Mas, Cleiton, estou vendo que o how, por exemplo, aí essa segunda palavra preta, não tem WH, tem, só está em ordem diferente. Mas é uma exceção. Depois a gente fala melhor do how, beleza? Antes disso, vamos pensar quais são os principais pronomes interrogativos. Porque tem uns que não são tão usados. Vamos só focar nesses aqui que são os mais usados. Beleza? Número 1. Who? Quem? 2. What? Que? 3. When? Quando? 4. Where? Onde? 5. Why? Por quê? Esse porquê aí não tem o acento porque ele está começando a pergunta. E eu posso finalizar, mas nesse caso aí, como eu não estava finalizando, enfim. E o 6, que é how. Beleza? E agora eu vou mostrar exemplos para a gente entender como funciona. Mas para que você possa entender melhor, não só esses, mas vários outros conteúdos, lembra de se inscrever aqui no Inglês de Vez. É muito simples, também é de graça. É só tocar no botão inscrever-se que tem aqui abaixo da tela. E quando aparecer o sininho, você toca para receber todas as notificações. E assim,
Você vai aprender mais com a gente, vai aprender e vai entender muito mais coisa, vai ficar bilíngue. Vamos voltar de novo agora para o conteúdo. Voltar de novo, posso dizer isso porque a gente já tinha voltado uma vez, né? Então, bom, vamos lá. Exemplo aqui. Esse aqui não era o exemplo agora, que ficou meio torto, mas dá para entender, né? Número 1. Who is she? Quem é ela? 2. What is that? O que é aquilo? 3. When is your birthday? Quando é seu aniversário? 4. Where do you live? Onde você mora? 5. Why did you do it? Por que você fez isso? 6. How are you? Como está você? Lembra que eu falei que o how tem uma questão aí, né? Tem uma singularidade. Lembrando, só mais uma vez, se eu estiver falando muito rápido e tal, além de você voltar quantas vezes você quiser, lembra que você pode ter acesso a esse material aqui, tá bom? Então eu vou passando para não ficar enrolando demais, mas esses aqui são exemplos de perguntas que estamos usando os pronomes interrogativos, beleza? E com o how, a gente ainda tem mais possibilidades. Por quê? Quando eu junto how mais outras palavras, eu posso ter perguntas diferentes. Por exemplo, how much é quanto? Por exemplo, quanto é um cachorro quente? How much is a hot dog? 2. Se colocar o how com a palavra many, fica quantos? Exemplo, quantos cachorros quentes você quer? How many hot dogs do you want? Então, a gente pode fazer um vídeo depois sobre o how much, how many, diferença, como é que faz, etc. Mas vamos aos próximos aqui. How long? Quanto tempo? A gente pensa que quer falar de, sei lá, distância, né? Mas how long quer dizer quanto tempo. How big? Qual tamanho? How often? Com que frequência? How far? Qual é a distância? Então, big quer dizer grande. Se eu perguntar how big, eu quero saber qual o tamanho. Often quer dizer frequentemente. Se eu falo how often, eu pergunto o quão frequentemente, com que frequência. Far quer dizer distante. Se eu disser how far, eu quero saber qual é a distância. E eu quero saber também qual é a distância que você está das suas mídias sociais para que você possa seguir a gente lá. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook. Eu acho que não tem Twitter ainda não. Se você encontrar meu Twitter, pessoal, não me segue. Beleza? Voltando agora para a gente concluir, eu preciso explicar como que a gente vai usar. Basicamente você usa o verbo antes do sujeito e depois vem o complemento para fazer uma pergunta, certo? Fazer pergunta em inglês, o verbo vem antes do sujeito. Exemplo, is he there? Verbo, sujeito, complemento. E para eu usar a WH question, o pronome interrogativo, eu vou colocar o pronome interrogativo antes do verbo e a ordem vai se manter, certo? Que depois do verbo vem o sujeito, depois do sujeito vem o complemento. Exemplo, ó. When is he there? A primeira pergunta é: is he there? Ele está ali? A segunda pergunta é: when is he there? Quando ele está ali? E para a gente entender melhor como funciona essa questão aí de fazer perguntas, afirmações, todos etc., veja esse vídeo aqui sobre o Simple Present e eu vejo você lá.